Sejam muito bem-vindos à nossa imersão de hoje. Eu tô super animada porque hoje a gente vai direto ao ponto para desvendar um mistério bem frustrante com o qual quase todo mundo já se deparou na vida. Aquele mistério clássico. Por que algumas pessoas brilhantes e cheias de potencial simplesmente estagnam? Exatamente. Elas estagnam de forma inexplicável, enquanto outras, que talvez sejam menos geniais no papel, chegam ao topo e não param de evoluir. E a maioria de nós, quem já acompanha temas de desenvolvimento humano, com certeza já ouviu falar do conceito de mindset de crescimento da psicóloga de Stanford, a Carol Dweck. Com certeza, é um clássico. Só que o que o senso comum quase sempre entende errado, e é por isso que estamos aqui, é a aplicação prática e crua disso no dia a dia. Então, para dar o pontapé inicial na nossa análise, eu deixo uma pergunta no ar. Manda. E se tudo o que a sociedade nos ensinou sobre elogiar a inteligência das crianças estiver, na verdade, destruindo silenciosamente a confiança delas? Olha, essa é a grande armadilha. E é por isso que desconstruir esse tema hoje é tão urgente para quem está nos ouvindo. Não estamos falando de pensamento positivo, sabe? Aquelas frases motivacionais de calendário. Isso, ou de simplesmente dizer para alguém acreditar em si mesmo. O que temos aqui são décadas de pesquisas rigorosas dissecando a forma como a mente humana encara a própria capacidade de aprender. O trabalho da Dweck divide a nossa percepção em dois mundos absolutamente distintos. Dois mundos. Sim, e a forma como a pessoa reage ao fracasso revela de imediato em qual desses dois mundos ela está morando. Certo, vamos desempacotar isso. Porque todo mundo foca na teoria já pronta, mas a origem dessa descoberta é o que realmente prende atenção. Aham, a história do início. Isso. No começo da carreira, a Dweck não estava tentando criar uma teoria de sucesso corporativo, ela queria entender como as pessoas lidavam com o fracasso. Então, ela montou um experimento super prático nas escolas. Com os quebra-cabeças. Exato. Ela pegava crianças individualmente e começava a dar quebra-cabeças para elas resolverem. Os primeiros eram fáceis, bem tranquilos, mas aos poucos ela ia entregando quebra-cabeças cada vez mais difíceis. Alguns até muito além da capacidade teórica daquelas idades, né? Sim. A expectativa óbvia de qualquer pesquisador ali era medir o nível de frustração. Ela queria ver com que rapidez as crianças iam desistir ou começar a chorar. Só que aconteceu algo que simplesmente quebrou a hipótese dela. Algumas crianças não ficaram nem um pouco frustradas. Nenhuma frustração. Tem um relato no material que menciona um menino de uns 10 anos, quando ele pegou um quebra-cabeça que era praticamente impossível para ele. Ele não suspirou, ele não cruzou os braços. Ele fez o oposto. Totalmente o oposto. Ele literalmente puxou a cadeira mais para perto da mesa, esfregou as mãos, estalou os lábios e gritou bem alto: "Adoro um desafio". É fantástico. E teve um outro garoto que olhou para o quebra-cabeça suando a camisa, abriu um sorriso de satisfação enorme e soltou algo como: "Sabe, eu já esperava que isso fosse ser educativo. Tipo, como assim uma criança de 10 anos gosta de falhar?" O que é fascinante aqui é que, na cabeça daquele menino que esfregou as mãos, o conceito de fracasso simplesmente não existia da forma como nós conhecemos. Ele não achava que estava falhando. Ele achava que estava aprendendo. Exato. Ele tinha a convicção genuína de que estava apenas aprendendo. E é exatamente nessa sala de aula, observando essas reações, que a linha traçada entre os dois mundos que mencionamos no início. Primeiro, temos o mindset fixo. A crença da pedra. Isso, a crença profunda de que a inteligência, o caráter e o talento criativo são esculpidos em pedra. Como a altura de alguém. Você nasce com uma cota de inteligência e pronto. E quem vive nesse mundo sente uma necessidade esmagadora de provar o seu valor o tempo todo, né? O tempo todo. Cada reunião, cada prova, cada conversa é um teste que confirmará se você é inteligente ou não. Já o segundo mundo é o mindset de crescimento. Nele, as habilidades básicas são como músculos. Elas podem ser cultivadas. Exatamente. Cultivadas por meio do esforço, da experiência e de boas estratégias. Nesse cenário, o limite do que uma pessoa pode aprender é literalmente desconhecido.
Sabe que isso me faz pensar muito na forma como todos nós fomos criados. Sabe a famosa fábula da lebre e da tartaruga? Claro, a gente ouve isso desde muito pequeno. Pois é, a lebre arrogante dorme no meio da corrida e a tartaruga, devagar e sempre, vence. A moral oficial é que a persistência compensa. Mas, sendo muito honesta com quem está nos ouvindo, Pode falar. culturalmente, nós idolatramos a lebre. Todo mundo quer ser o talento natural. Aquele cara veloz que consegue fazer as coisas sem suar a camisa. É verdade. A mensagem subliminar que a sociedade nos passa é que a tartaruga é meio patética. Sim, o esforço acaba sendo visto quase como um prêmio de consolação para quem não nasceu com o dom. Ninguém acorda de manhã e diz: nossa, meu grande sonho de carreira é ser a tartaruga da empresa. É uma constatação incômoda. Porque no mundo do mindset fixo, a lógica do esforço é aterrorizante. Se você precisa se esforçar muito para conseguir algo, tipo estudar até de madrugada, treinar exaustivamente, pedir ajuda, Isso é visto como fraqueza. é visto como a prova definitiva de que você não tem talento. Para o mindset fixo, os gênios não precisam tentar. O esforço, na verdade, rouba sua desculpa. Como assim? Pensa bem, se você não tentar de verdade e for mal numa apresentação, você pode dizer aos colegas: eu fiz esses slides em 10 minutos no carro, nem liguei muito. Uma desculpa pronta. Exato. Mas se você der o seu sangue, treinar no espelho por semanas e ainda assim a apresentação for um fracasso, Aí não tem mais onde se esconder, você é o problema. exatamente. É um medo absoluto de descobrir que o seu melhor não é o suficiente. E o mundo dos esportes é um laboratório incrível para observar isso ao vivo. A pesquisa traz o caso do tenista John McEnroe. O cara era um talento assombroso. Número 1 do mundo por 4 anos seguidos, mas ele era a personificação do mindset fixo em quadra. Ele era o talento puro, mas a que custo, né? Total. Para ele, ter talento era a única coisa que importava. O sucesso significava não apenas vencer, mas ser inquestionavelmente superior. Só que quando ele perdia, a culpa nunca, em hipótese alguma, era do tênis dele. As desculpas eram sempre externas. Completamente absurdas. Se ele perdesse, a culpa era de uma febre misteriosa, do vento, da torcida que fez barulho na hora errada. Teve aquele caso da serragem, não teve? Nossa, sim. Teve um episódio famoso em que ele deu um ataque de fúria histórico porque, segundo ele, a serragem que colocaram na quadra estava fina demais. Ele disse que parecia veneno de rato Veneno de rato. e que isso estragou o jogo dele. Imagina a ginástica mental que uma pessoa precisa fazer para culpar o tamanho da serragem por não conseguir rebater uma bola. É que o talento era tão central para a identidade dele que admitir um erro técnico seria como desintegrar quem ele era como pessoa. Totalmente. E a contraposição a isso no mesmo universo esportivo é brilhante. Olhemos para a fenomenal Mia Hamm, do futebol feminino, ou para o Michael Jordan. A Hamm tinha uma estratégia curiosa desde criança. Ela sempre buscou jogar acima da categoria dela. Com gente mais velha. Isso. Com 10 anos de idade, ela entrava em campo contra meninos muito mais velhos e fisicamente mais fortes. Ela queria ser derrubada, queria perder a bola, Para ser desafiada? justamente para entender como superar aquilo. Já o Michael Jordan é o exemplo clássico da distorção que a mídia faz. A imprensa o tratava como um deus do basquete, um gênio intocável que flutuava na quadra. E ele detestava isso. Mas espera aí, deixa eu jogar a carta da advogada do diabo aqui rapidinho. A sociedade também não adora a história do azarão, aquele arquétipo do Rocky Balboa, o cara que sofre, que treina carregando tronco de árvore na neve e no fim vence o campeão que tem a genética perfeita? Como isso se encaixa na ideia de que a gente odeia o esforço? É uma ótima pergunta. Nós adoramos o azarão no cinema, ou depois que ele já tem a medalha no peito. Ah, entendi. O azarão só é aplaudido retroativamente. Durante o processo real, nos escritórios, nos laboratórios e nas quadras, a pessoa que está suando e tropeçando é frequentemente ignorada. Ela é rotulada como alguém que não tem o perfil ou que falta brilho natural. Faz todo sentido. O Jordan sabia disso. Ele não via a si mesmo como um deus, mas como alguém que trabalhou mais arduamente do que qualquer outro jogador vivo. O corte dele do time da escola no ensino médio não foi uma injustiça do universo. Ele mesmo admitia que naquela época não era bom o suficiente. Ele precisava melhorar. A diferença monumental aqui é a identidade do fracasso. No mindset fixo do McEnroe,
O fracasso passa de uma ação para uma identidade. De eu perdi o jogo para eu sou um perdedor. Nossa, pisadíssimo. E no mindset de crescimento do Jordan, o fracasso dói muito, claro, mas é apenas um dado, um problema técnico a ser resolvido. Tipo, errei o arremesso porque meu cotovelo estava baixo. Amanhã eu corrijo. É uma mudança de lente que tira todo o peso do ego da equação. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. Lembra da provocação que eu fiz no início, sobre não elogiarmos a inteligência das crianças? Sim, o estudo central. Tem um estudo dissecado na pesquisa que mostra exatamente o perigo disso. Eles pegaram centenas de estudantes ali no início da adolescência e aplicaram testes de QI não verbais. Era um quebra-cabeças também, certo? Isso. Depois da primeira rodada, que era relativamente fácil, todos foram elogiados, mas com uma diferença muito sutil no vocabulário. Metade dos alunos ouviu: "Nossa, você acertou quase tudo, você deve ser muito inteligente nisso." O elogio à habilidade nata. Exato. A outra metade ouviu: "Nossa, que nota ótima, você deve ter trabalhado muito duro para conseguir isso", elogiando o esforço. E para quem ouve de fora, parecem incentivos igualmente positivos, não é? Mas os desdobramentos dessa simples troca de palavras são assustadores. Assustadores é a palavra certa. Na segunda rodada, os pesquisadores deram uma escolha aos alunos. Eles perguntaram: "Vocês querem tentar um quebra-cabeça novo e mais difícil com o qual vão aprender muito? Ou querem um teste fácil igual ao primeiro?" E adivinha? Os alunos que foram elogiados pelo esforço disseram: "Mando difícil." Eles queriam continuar aprendendo. Já a esmagadora maioria dos alunos elogiados pela inteligência escolheu o teste fácil. Eles entraram em pânico. Entraram. Eles não queriam correr o menor risco de perder o rótulo de inteligente que tinham acabado de ganhar. O elogio à inteligência embutiu o mindset fixo neles quase instantaneamente. Eles aprenderam ali que o jogo não era o aprendizado, mas sim proteger a própria imagem. E piora muito. Na terceira rodada, os pesquisadores deram problemas muito difíceis para todos. Naturalmente, o desempenho de todo mundo caiu. Depois disso, pediram para as crianças escreverem suas notas em um papelzinho para enviar anonimamente para alunos de outra escola. O anonimato é que revela a verdade. Pois é, o que aconteceu? Quase 40% dos alunos que foram elogiados pela inteligência mentiram sobre as próprias notas. Mentiram para cima. Sim, eles aumentaram os resultados. Pensa no peso psicológico disso. Pré-adolescente de 10, 12 anos cometendo fraude estatística em um teste sem importância só para não sentirem que a identidade dele estava arruinada. Isso evidencia o perigo brutal dos rótulos positivos. Mas o que é ainda mais profundo, e eu diria socialmente urgente, é pensar como esse mecanismo opera no inverso. Como assim? Se um rótulo positivo pode paralisar alguém, pensemos no peso dos estereótipos negativos e dos preconceitos na nossa sociedade. Ah, sim. A ameaça do estereótipo. Exatamente. Pessoas de grupos historicamente marginalizados lidam diariamente com isso. Vamos pegar um mito absurdo de que mulheres são naturalmente piores em matemática do que os homens. Clássico terrível. Quando uma mulher com mindset fixo entra em uma sala para fazer uma prova de cálculo, o estereótipo ecoa na mente dela como um megafone. Ela pensa: se eu não conseguir resolver essa equação, não vou apenas tirar uma nota ruim. Vou provar para todo mundo que o estereótipo é verdade. Vou provar que tem uma deficiência permanente. Nossa, a pressão cognitiva disso deve ser absolutamente exaustiva. É como tentar correr uma maratona carregando uma mochila cheia de pedras enormes, enquanto alguém fica gritando na sua orelha que você não deveria estar na pista. É a analogia perfeita. E, de fato, os níveis de ansiedade disparam e o desempenho cai. Mas os dados revelam algo libertador no meio disso tudo. O mindset de crescimento age como um escudo psicológico contra essa pressão. Ele neutraliza o megafone. Exato. Quando a pessoa acredita firmemente que a inteligência é maleável, a ameaça do estereótipo perde atração. Se ela for mal na prova de matemática, a lente pela qual ela enxerga o mundo diz: eu tirei uma nota baixa porque não estudei o suficiente esse capítulo de funções, não porque o meu gênero dita a minha capacidade cerebral. O foco muda completamente. O foco do indivíduo é arrancado daquele tribunal invisível da sociedade
e colocado diretamente sobre a mesa de trabalho do próprio desenvolvimento. E falando em mesa de trabalho, as implicações disso no mundo corporativo são gigantescas. A pesquisa diagnostica uma verdadeira epidemia nas grandes empresas chamada de doença do CEO. Essa parte do material é fantástica. E o caso do Lee e a Coca na Chrysler é quase um roteiro de filme sobre isso. Ele assumiu a montadora quando ela estava à beira do abismo, e nos primeiros anos ele fez um trabalho espetacular, um sucesso retumbante. Ele salvou a empresa. Salvou. Só que em vez de usar isso como combustível para inovar mais, o ego dele blindou o aprendizado. Como ele operava no mindset fixo, ele precisava continuar parecendo um gênio infalível o tempo todo. E aí ele parou de ouvir. Exato. Ele se cercou de adoradores, pessoas que só diziam sim para ele, e simplesmente parou de pesquisar o mercado. Ele continuou mandando fabricar os mesmos modelos de carros por anos a fio, se recusando a ver que o mundo estava mudando. A bolha perfeita. Exato. Enquanto ele construía estátuas mentais de si mesmo, as montadoras japonesas, que respiravam um ambiente de melhoria contínua e aprendizado com os erros, simplesmente trituraram a Chrysler no mercado global. Se conectarmos isso com a imagem maior, a grande revelação corporativa aqui é que organizações inteiras podem possuir um mindset. A cultura da empresa. Isso. A Enron é talvez o exemplo mais sombrio da chamada cultura de gênio. A crença estrutural deles era que o talento nato resolvia tudo. Eles recrutavam intensamente nas universidades os chamados caras mais espertos da sala. Os talentos puros. E jogavam esses caras em um ambiente onde falhar significava humilhação pública ou demissão. O resultado inevitável disso: uma arrogância corporativa totalmente tóxica. Ninguém podia admitir que um projeto de investimento estava afundando. Porque isso seria admitir que eles não eram gênios. Exatamente. Então, a cultura os empurrou para esconder perdas, fraudar balanços financeiros, mentir descaradamente para os acionistas, tudo para sustentar a ilusão da perfeição até o colapso total e criminoso da empresa. É o oposto exato do que líderes com a cultura de desenvolvimento constroem. A gente pode olhar para o Lowell Gerstner quando ele assumiu a IBM nos anos 90. A empresa estava estagnada, cheia de feudos internos. Os executivos passavam mais tempo tentando provar que eram superiores uns aos outros do que construindo computadores melhores. Muita briga de ego. Demais! E o Gerstner entrou e simplesmente cortou essa lógica pela raiz. Ele ignorou a pressão do mercado de Wall Street por lucros mágicos imediatos e mudou a cultura. Ele passou a premiar o trabalho em equipe, a capacidade de ouvir o cliente e, principalmente, a disposição de aprender tecnologias novas. O Jack Welch também fez algo parecido na General Electric. Sim. O material cita que ele tinha o hábito de ir para frente dos funcionários e detalhar publicamente os próprios fiascos milionários. Ele fazia isso para mostrar que o erro faz parte da inovação. A diferença fundamental é que líderes com foco no desenvolvimento não sentem a necessidade de performar uma divindade intocável. Eles podem se dar ao luxo de serem humanos. E essa permissão para a vulnerabilidade nos leva a um dos ambientes mais complexos de todos. Os nossos relacionamentos. Sim, relacionamentos amorosos e familiares. Essa parte é um soco no estômago para muita gente. A dinâmica dos mindsets no amor derruba muitos mitos que a gente consome de Hollywood. Completamente. Indivíduos no mindset fixo buscam um parceiro que funcione como um espelho mágico, um espelho que reflete apenas perfeição. Eles querem alguém que os coloque num pedestal imaculado, que os faça sentir como deuses sem falhas. E qual é o perigo real disso na prática? No minuto em que o parceiro faz uma crítica, mesmo que seja super construtiva, do tipo, olha, você poderia ser mais organizado com o nosso dinheiro, ou você não me escuta quando estou falando, o mundo desaba. A crítica não é processada como oportunidade. Jamais. Ela não é vista como uma chance de ajustar a relação, ela é recebida como um ataque violento à identidade. O parceiro passa a ser visto na hora como um inimigo que quer destruí-lo. É viver num estado de defesa permanente, muito exaustivo. Já na mentalidade de crescimento, a expectativa ao entrar em um relacionamento é completamente outra. Você busca outra coisa. Sim, busca-se um parceiro que não tenha ilusões sobre você. Alguém que veja claramente as suas falhas, que não passe pano para os seus comportamentos ruins, mas que esteja profundamente comprometido em ajudar você a evoluir.
crescer junto. O atrito, as discussões difíceis, não são um sinal de que o amor acabou. São exatamente a ferramenta através da qual a intimidade e a confiança são forjadas. O crescimento de um não é uma ameaça para o ego do outro. É um projeto conjunto. Não existe aquela fantasia destrutiva do felizes para sempre sem nenhum esforço. O que nos empurra para a pergunta de $1 milhão de hoje. Como a gente muda? Essa é a parte difícil. Porque ouvir toda essa nossa análise aqui e concordar racionalmente é super fácil. O difícil é a prática. Porque não existe um botão mágico no cérebro onde você seleciona modo crescimento na segunda-feira de manhã e subitamente passa a amar críticas e abraçar os fracassos. A mudança dói. Tem atrito. Tem muito atrito. E a analogia que a pesquisa faz com o cinema, usando aquele filme clássico Feitiço do Tempo, estrelado pelo Bill Murray, é simplesmente espetacular para visualizar essa transição. Sem dúvida, é um exemplo perfeito. No filme, para quem não lembra, o personagem do Bill Murray fica preso temporalmente. Ele acorda todos os dias, no mesmo lugar, na mesma cidadezinha. Preso no tempo. Isso. E nos primeiros ciclos, ele opera 100% no mindset fixo. Já que não há consequências para o amanhã, ele tenta usar as informações repetidas para provar sua superioridade, manipular as pessoas ao redor, dar golpes. Ele tenta seduzir a colega de trabalho a qualquer custo, apenas inflando o próprio ego. Só que isso não leva a lugar nenhum. Leva a uma profunda sensação de vazio e desespero existencial. O feitiço só quebra, ele só consegue avançar no tempo quando ele muda a postura fundamental dele perante o mundo. Ele passa a usar a repetição dos dias para aprender de verdade. Ele aprende a tocar piano do zero, estuda literatura, aprende a esculpir no gelo e, mais importante, passa a focar nas necessidades dos moradores da cidade. Ele para de julgar e começa a ajudar. A mudança ali não é um milagre do dia para a noite, é o acúmulo de pequenas escolhas voltadas para o aprendizado genuíno. É a constância, né? E a primeira verdade nua e crua que a gente precisa engolir para começar essa jornada é que todos nós somos um pouco hipócritas. Nós somos uma mistura dos dois mindsets. Ninguém aqui está flutuando num nirvana de desenvolvimento contínuo. Nós transitamos entre eles. Sim, o primeiro passo da mudança é parar de fingir e abraçar a persona do mindset fixo que mora dentro de cada um de nós. Sabe aquela voz interna irritante que grita, foge e inventa uma desculpa rápida quando você é convidado para assumir um projeto no qual não tem domínio? Exato, essa voz mesmo. E o segundo passo, que é muito tático, é começar a mapear os gatilhos dessa persona. Quando é que ela domina você? É quando você recebe um e-mail com uma crítica pesada do seu chefe, na diretor de uma multinacional enquanto você parece estagnado. Ou talvez quando você tenta aprender uma habilidade nova, tipo um idioma, e a sua pronúncia soa meio ridícula na primeira tentativa. Identificar onde o calo aperta é essencial. E o terceiro passo chega a ser divertido de tão prático. É dar um nome a essa persona. Dar um nome ajuda a separar a voz de quem você é. Exatamente. Vamos dizer que a minha persona medrosa se chame o juiz implacável. Quando ele aparecer sussurrando na minha mente, nem levante a mão na reunião para dar essa ideia. Se você gaguejar, todo mundo vai achar que você é uma farsa. O truque não é mandar o juiz calar a boca. Você não luta contra ele. Não, o truque é dialogar. É responder internamente, olha... Juiz, eu sei que você está só tentando proteger o meu ego e evitar um vexame, mas nós vamos levantar a mão e falar mesmo assim. Se a ideia for ruim, a gente anota o feedback e pensa em algo melhor amanhã. É convidar essa parte medrosa para participar da jornada de crescimento. Brilhante. Porque, no fim das contas, a pesquisa deixa muito claro que o conhecimento acumulado não serve de nada se não for aplicado no atrito da vida real. A mudança genuína de atitude tira a pessoa daquele tribunal interno esgotante de julgar o tempo todo e ser julgado por todos, e a transporta para a sala de aula da vida real, criando uma cultura mental de aprender e ajudar os outros a aprender. Esse é o verdadeiro impacto sustentável. Sem dúvida. Então, o que tudo isso significa para quem acompanhou a gente até aqui? Significa que a vida não é uma partida de pôquer, onde você tem o direito de passar anos chorando pelas cartas ruins que recebeu ou se gabando pelas cartas boas. Ninguém ganha só com as cartas iniciais. A essência está na coragem, na paixão e na resiliência de jogar a mão que você tem da melhor forma possível.
com a certeza absoluta de que a sua habilidade como jogador vai melhorar a cada nova rodada que você não fugir da mesa. E significa, acima de tudo, que o maior legado que qualquer pessoa pode deixar, não importa se você está liderando uma corporação inteira, se é um professor lidando com adolescentes ou se está em casa criando seus filhos. O legado não é a sua capacidade de caçar gênios prontos. Com certeza não. O impacto duradouro é a capacidade de criar ambientes de segurança psicológica profunda, onde qualquer ser humano tenha o espaço necessário para se desenvolver, sem o terror paralisante de ser rotulado e condenado por causa de um único erro no percurso. É uma virada de chave brutal sobre o que valorizamos nas pessoas. E para fechar nossa imersão de hoje em alto nível, eu vou deixar um pensamento provocativo para o nosso público. Algo para vocês mastigarem no trânsito, na academia ou durante o café. Adoro essas provocações finais. Se o mindset de crescimento, apoiado por dados tão contundentes como a gente viu hoje, realmente destrói a ideia mítica do talento inato, imagine como seria a nossa sociedade se os sistemas educacionais e os processos de promoção corporativa parassem completamente de premiar o sucesso sem esforço. Uma revolução. E se, em vez disso, a gente passasse a recompensar e promover quase exclusivamente aqueles que estão dispostos a falhar pública e repetidamente em nome de aprender algo novo? Até que ponto o nosso mundo atual, as nossas métricas de sucesso e os algoritmos que a gente consome não estão desenhados de forma sorrateira apenas para proteger, idolatrar e manter no poder o mindset fixo? Fica a reflexão. Muito obrigada pela companhia em mais essa imersão e continuem sempre desafiando o próprio